Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: resgatemos com urgência a identidade das Assembleias de Deus no Brasil. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a inesgotável, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos guie na ministração desta mensagem. Amém. Toda a minha formação bíblica, doutrinária, espiritual e moral, devo à Assembleia de Deus no Brasil. Aos pés do pastor Roberto Montanheiro, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista, aprendi que não há teologia mais apostólica, completa e eficaz do que a nossa. Além de professar os artigos de fé, comum às demais denominações evangélicas, nossa Igreja pregou a atualidade do batismo com o Espírito Santo e a dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Nossa amada Assembleia de Deus não era excelente apenas em termos doutrinários e teológicos. Sob o poder do Espírito Santo, evangelizou o Brasil em tempo recorde e não descuidou da obra missionária. Fundada em 18 de junho de 1911, em Belém do Pará, a Novel Igreja enviaria, passados apenas 2 anos, o seu primeiro missionário ao exterior. Em 4 de abril de 1913, o pastor José Plácido da Costa embarcava com destino a Portugal, a fim de estabelecer entre seus patrícios o autêntico pentecostalismo bíblico. Avançando sempre com a mensagem da cruz, a Assembleia de Deus logrou evangelizar rápida e eficazmente todo o território nacional. E assim, de avanço em avanço, tornou-se a maior igreja evangélica da América Latina. Sempre na virtude do Espírito Santo, já era considerada, na década de 1980, um dos maiores movimentos cristãos de todos os tempos. Hoje, os seus membros ainda podem ser contados aos milhões. O seu avanço não era apenas quantitativo. Ela cresceu em excelência doutrinária, em qualidade moral e em representatividade perante os poderes constituídos. Através de sua casa publicadora, veio a mostrar a força de sua literatura no âmbito da evangelização, da sã doutrina e do treinamento de seus obreiros. Sua escola bíblica dominical serve de modelo às demais igrejas. Conquanto agradeçamos a Deus por todas essas conquistas, não podemos deixar de observar o maligno e avassalador processo de despentecostalização em nosso meio. Esse fenômeno, a princípio sutil e tímido, hoje já se embrenha aberta e soberbamente em não poucas igrejas, deturpando-lhes a liturgia, corrompendo-lhes os bons costumes e, com maior gravidade, atacando-lhes a sã doutrina e a fé santíssima, conforme as encontramos na Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. A situação não é apenas preocupante, é terrivelmente ameaçadora. Se não detivermos imediatamente esse processo daninho e canceroso,
nossa amada Assembleia de Deus terá o mesmo destino de outras denominações. Se outrora santas, evangelizadoras, missionárias e ortodoxamente combativas, não passam hoje, infelizmente, de ruínas. Aliás, os reinos de Israel e de Judá do Antigo Testamento foram destruídos em consequência de sua dessacralização. Tornando-se como os demais povos, renegaram a palavra de Deus e conscientemente renegaram o Deus da palavra. O resultado dessa rebelião contra o Senhor não poderia ser mais trágico. Passados quase 3 milênios, somente agora os israelitas começam a voltar à sua terra. Como impedir a despentecostalização das Assembleias de Deus no Brasil? Nesta mensagem, apresentaremos algumas medidas que, se levadas a efeito, possibilitar-nos-ão impedir a ruína de nossa querida e ainda inigualável Igreja. Antes de tudo, mantenhamos firme e corajosamente a nossa fé na inspiração, na inerrância e na infalibilidade divinas da Bíblia Sagrada. Se viermos a negociar esse artigo de fé, enfraquecendo agora e mais tarde, removendo-o de nosso credo e de nossa declaração de fé, em nada diferiremos das igrejas que, sequestradas pelo liberalismo teológico, não temeram extirpá-lo de suas confissões. Sejam quais forem as circunstâncias, continuemos a professar que a Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro, mas a palavra do Deus único, vivo e verdadeiro, conforme declara o Santo Apóstolo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Outro sim, zelemos pela sã doutrina. E sempre de acordo com a Bíblia Sagrada, ensinemo-la em todas as nossas igrejas, congregações e instituições. Não nos prendamos, pois, aos liames do politicamente correto, nem aos que, em nosso meio, buscam ouvir apenas fábulas, mentiras e coisas agradáveis à carne. Mas, obedientes à exortação apostólica, falemos tudo quanto convém à doutrina sadia e redentora, porquanto assim a recebemos de nossos pais fundadores. Tito capítulo 2 e versículo 1. Que entendamos também de uma vez por todas este pressuposto. Prestemos atenção. Entre a sã doutrina e os bons costumes não há dualismo algum, mas uma desejável, possível, necessária, santa e bíblica dicotomia. Afinal, a doutrina, quando biblicamente sadia, jamais deixará de frutificar costumes igualmente sadios. Mas, abandonando o povo de Deus à sua palavra, apegar-se-á de imediato aos costumes gentios e destrutivos, a exemplo do que fizeram os hebreus no Antigo Testamento, conforme registra o autor sagrado. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Segundo Reis, capítulo 17 e versículo 34. Urge-nos ainda fortalecer a posição da Igreja de Cristo como a referência máxima,
última e absoluta quanto à espiritualidade, à moralidade e à eticidade. Consideremos e obedeçamos a recomendação do Santo Apóstolo ao jovem pastor Timóteo. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Não descuremos igualmente de uma verdade imprescindível à saúde doutrinária do rebanho de nosso Senhor. Ainda que a teologia seja feita, trabalhada e às vezes ressignificada, como dizem os pós-modernos, no âmbito acadêmico, quem tem a palavra final sobre a sua utilidade não é a academia, mas a Igreja de Cristo, cujo ministério está devidamente habilitado pelo Espírito Santo a examinar e a validar tudo quanto diz respeito à fé e à prática cristãs. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Logo, não aceitaremos imposições quer de entidades privadas, quer de órgãos governamentais, consoantes as matérias a serem lecionadas em nossos institutos bíblicos. Afinal, as demandas e prioridades da Igreja dos Santos Apóstolos não são as da sociedade nem as do Estado. Nossas prioridades e demandas são as do Reino de Deus. Portanto, não terceirizaremos o estudo, o ensino, a divulgação e a guarda da sã doutrina, pois tais encargos foram-nos confiados pelo Senhor Jesus. Mateus 16, do 13 a 19, e Mateus 28, 18 a 20. E dessa forma, já livres de peias pós-modernas, identitárias e estatais, nossas instituições de ensino teológico continuarão a produzir não meros acadêmicos, mas autênticos homens de Deus que jamais fugirão ao martírio. No que tange à ordenação ministerial, voltemos de imediato às exigências das Santas Escrituras. Observemos primariamente a recomendação apostólica. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 22. Por conseguinte, a separação de homens ao santo ministério não tem por objetivo inflar convenções ou fazer eleitores em série para manter este ou aquele status quo. À luz das reivindicações da Bíblia Sagrada, homens são separados e santificados como ministros de nosso Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Exijamos, pois, dos candidatos ao santo ministério, sejam eles, acima de tudo, genuínos homens de Deus. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 9. Além disso, sejam eles também inequivocamente convertidos a Cristo e comprovadamente batizados no Espírito Santo, com a evidência do falar noutras línguas. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Constatemos ainda se cada um em particular foi de fato vocacionado pelo Senhor da Seara a trabalhar na seara e na vinha de nosso Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2.
vejamos com o mesmo rigor se os tais, em seu cotidiano, atuam de maneira a manifestar o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Se o candidato ao santo ministério ainda é neófito, não nos precipitemos. Esperemo-lo amadurecer a exemplo do que fez Barnabé concernente a João Marcos. Atos 15, do versículo 37 ao 39, e 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 11. Mas se para agradar a este ou aquele viermos a separar novatos e inexperientes, não teremos ministros do Senhor, mas diabos experimentados a perturbar a igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 6. Quanto ao ministério feminino, sejamos biblicamente precavidos. As mulheres já ocupam lugar de elevada honra na Igreja de Cristo, como nos mostra a atuação de Priscila na era dos santos apóstolos. Atos 18 e 26, Romanos 16 e 3 e 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 9. No que respeita ao pastorado, deixemos bem patente que este ministério é exclusivamente masculino. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2. Igual orientação aplica-se ao presbiterato e ao diaconato. Atos 6, do versículo 1 ao 3, e Atos 14, 23, e 1 Pedro 5 e 21. Não podemos, pois, curvar-nos à tirania do politicamente correto, porquanto nosso compromisso não é com o machismo, nem com o feminismo, nem com outro qualquer dos chamados grupos identitários, mas com a Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Exijamos com igual rigor de cada membro do Santo Ministério a excelência que a Bíblia Sagrada requer de todos os seus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, presbíteros e diáconos. Sejamos santos e irrepreensíveis, e dessa forma jamais daremos ocasião a escândalos e tropeços, quer à Igreja de Cristo, quer a Israel, quer aos gentios. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 32. Muito cuidado, porque nós, ministros de Jesus Cristo, também corremos o risco de perder as nossas almas. Misericórdia, Senhor. Estejamos atentos agora a uma ameaça crescente e já bem visível. A família pentecostal brasileira está sob renhido ataque moral e comprovadamente mundano. Sem o percebermos, ideologias contrárias à Bíblia Sagrada, o feminismo, o abortismo, o homossexualismo e a ideologia de gênero, entre outras filosofias igualmente deletérias e malignas, invadiram nossas igrejas e congregações. Urge-nos, tendo a Sagrada Bíblia como parâmetro moral e comportamental, proteger nossos lares e adestrá-los a não se conformarem com o presente século. Amados obreiros, não nos embriaguemos com os encantos de nossos cargos e posições, nem permitamos ao diabo transportar-nos ao pináculo do templo. Ali, distante das santas ovelhas e do sumo pastor, a queda é inevitável e sempre fatal. Não percamos a nossa alma. Estejamos preparados a enfrentar o tribunal de Cristo. Levando-se em conta a decadência espiritual, moral e ética do presente século,
nós, pastores das Assembleias de Deus, ensinaremos com apocalíptica urgência os valores absolutos e inegociáveis da cosmovisão cristã às nossas ovelhas e cordeirinhos. E a partir daí, saberão eles como se portar num mundo que jaz inteira e irremediavelmente no maligno. Portanto, sejamos amorosos, mas energicamente bíblicos, para que nenhum daqueles a quem o Senhor nos confiou se perca. O Cordeiro está presente em todas as nossas igrejas e congregações. Já que a última trombeta está prestes a estrugir, levemos a sério as profecias e os sinais concernentes à volta de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Alertados já quanto aos últimos dias, aproveitemos bem o tempo que nos resta. Evangelizemos e façamos missões. Alcancemos com o Santo Evangelho os confins da terra sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Eis as almas perdidas. Conquistemo-las aos milhões para Cristo. Não nos agastemos, pois, com projetos ostentosos, efêmeros, inúteis e às vezes iníquos. Antes, empreguemos o nosso dinheiro na proclamação da mensagem da cruz, enquanto é tempo. Enfatizemos também a doutrina da santificação, mostrando à Igreja de Cristo e ao mundo os efeitos daninhos do pecado. Que jamais venhamos a relativizar as consequências do pecado, porque o pecado, jamais deixará de ser a transgressão das leis divinas. Logo, quem o pratica faz inimigo de Deus, que de todos nós, principalmente de seus ministros, exige a perfeição evangélica. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16. Senhor, tem misericórdia de nós, trabalhadores de tua seara, nesta última hora. Diante dos poderes da República, levantemo-nos sacerdotal e profeticamente. Intercedamos pelas autoridades. Quando estas, porém, se fizerem réprobas, por ignorar as leis divinas e as que elas próprias estabeleceram, repreendamo-las de acordo com o poder que nos confere a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Além desses limites, não as importunemos a pedir-lhes favores ou a rogar-lhes benefícios pessoais. Não levemos o Santo Evangelho ao descrédito. Estejamos outros sim precavidos com o ecumenismo. Não me refiro apenas ao catolicismo romano, mas igualmente quanto às outras denominações. Às vezes, na ânsia por construir uma unidade a qualquer custo, negociamos os nossos mais altos e preciosos artigos de fé. Eis porque temos de permanecer firmes e resolutos na vocação com que o Senhor Jesus, o eterno Filho de Deus, nos chamou. Finalmente, impeçamos a degenerescência doutrinária, espiritual, moral e ética da Assembleia de Deus, como até aqui a conhecemos. Nossa igreja, como a Igreja de Cristo, não pode ser destruída. Todavia, como denominação formal e humanamente constituída, nada é e nada representa sem a glória de Deus. Lembremo-nos da história do Santo Templo em Jerusalém.
por causa das contínuas iniquidades dos filhos de Abraão, acabou em ruínas em 586 a.C. Deixaremos que o mesmo aconteça com a nossa amada Igreja? Que a Assembleia seja de fato de Deus e não nossa. Se assim continuar, haverá de subsistir até a volta do Cordeiro de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do céu dos céus e do ser humano. Senhor, cuida das Assembleias de Deus. Faze com que nós, Senhor, voltemos a ser genuinamente bíblicos. Que cuidemos da sã doutrina. Que nos adequemos às reivindicações da Tua palavra. Tu queres, ó Deus, que sejamos um modelo na sã doutrina, na espiritualidade, na moralidade, na eticidade. Pai eterno, não nos deixes, ó Deus, escandalizar as Tuas ovelhas, os Teus cordeirinhos, a sociedade na qual estamos inseridos, os poderes desta república, que não os escandalizemos e que tomemos conta, Senhor, do legado que recebemos de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pai eterno, que nós resgatemos a nossa identidade, para que continuemos a apregoar o Teu santo Evangelho, não somente no Brasil, mas até os confins da terra, e que tenhamos forças para apregoar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, distribui dons espirituais para os enfermos, opera sinais e maravilhas, e em breve há de voltar para levar-nos para os céus, onde estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Pai. Cuida de nós, Teus obreiros, Teus ministros, que sejamos um exemplo para todas as nossas ovelhas, e que empreguemos os nossos recursos para ganhar milhões de almas no Brasil e no mundo. É o que te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Amém.